Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o seu AB1. Hoje é quarta-feira e o mês de abril tá começando. Hoje é dia 1º, então vamos às informações. Nessa edição a gente vai ver a força da chuva aqui na região. Para a gente ter uma ideia, em Cortês, na Zona da Mata, teve muita água pelas ruas da cidade. De acordo com a APAC, choveu quase 60 milímetros por lá. Em São Bento do Una, aqui no Agreste, também teve registro de muita água no Açude Velho, no leito do rio Una. De acordo com a Prefeitura, aconteceram estragos na pavimentação da zona urbana. E a gente vai trazer todos os detalhes para você. Fábio Gomes, Joel Almeida e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Fábio vai falar sobre a lei que amplia a licença paternidade de 5 para até 20 dias. Ela foi sancionada pelo presidente Lula e esse é um dos destaques do nosso portal. Bom dia para você, Fábio. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1. Uma notícia boa, né, para os pais aí, essa licença paternidade, essa lei, ela foi sancionada ontem pelo presidente Lula, ela vai começar a valer, na verdade, a partir do ano que vem de forma gradual, ou seja, até o final desse ano a licença paternidade vai seguir o que era previsto e as novidades só começam a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto e também explicando um pouco mais sobre essa lei, Almir. Ok, Fábio, tá combinado. Aline Melo vai falar sobre pendências no pagamento de compromissos financeiros, ou seja, vamos falar sobre direitos e deveres de quem deve e de quem precisa receber o pagamento. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Exatamente, existem direitos que são assegurados aos consumidores para que as empresas não sejam abusivas no momento de fazer a cobrança de alguma dívida. Daqui a pouquinho a gente entende quais são esses direitos, quais regras e até mesmo o que um consumidor pode fazer caso alguma empresa tenha um comportamento indevido. Daqui a pouco, os detalhes para vocês, Almir. Muito bem, Aline, muito bem. Joel vai falar sobre aqueles descontos indevidos do INSS. Se lembra? O prazo para fazer a contestação foi prorrogado. Não é isso, Joel? Bom dia. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. Agora, os aposentados e pensionistas vão ter mais tempo para poder contestar esses descontos indevidos desses benefícios. A gente vai explicar daqui a pouco qual é esse novo prazo, como fazer isso e acompanhar todo esse processo. Daqui a pouco eu volto com outras informações sobre esse assunto aqui no AB1. Muito bem, estamos juntos e nessa edição você vai ver que os deputados estaduais aprovaram ontem um reajuste no piso salarial dos professores da rede estadual. Mais de 77 mil servidores devem ser beneficiados com esse aumento, hein? E também acontecerão vetos do governo de Pernambuco às mudanças que os deputados haviam feito ao orçamento desse ano. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no AB1. Gessé Acioli também está com a gente ao vivo e vai falar sobre o mercado de trabalho aqui de Caruaru e da região inteira, porque tem AB Emprego nessa quarta-feira. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, a gente chega com boas notícias, né? Tem muitas vagas em várias áreas e a gente vai trazer todas elas detalhadas, não só aqui de Caruaru, mas já adianto que em toda a região, muitas cidades com muitas vagas disponíveis. Então, fica ligado que daqui a pouco a gente chega com as informações e todos os detalhes. Exatamente, tudo isso aqui no seu AB1. E a gente segue também ao lado dos moradores para mostrar os problemas da comunidade e cobrar soluções também. Você vai ver a situação de várias famílias do Xique-Xique aqui em Caruaru. As torneiras estão vazias por lá e, como a gente sabe, é difícil demais cuidar das atividades do dia a dia em casa sem uma gota d'água na torneira. E nas ruas, muito esgoto estourado. A gente vai conferir tudo no seu AB1, que está só começando. Então, agora 11 horas mais 54 minutos, vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também. Aqui do lado, você está vendo aí o QR Code? Ele leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. A gente vai ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Choveu bastante agora pela manhã e a gente está vendo essas imagens ao vivo. Uma pausa na chuva, mas o cenário está lindo para essa quarta-feira, não é? A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim
com muitas nuvens e que à noite o tempo deve ficar parcialmente nublado. A temperatura está marcando 27 graus, temperaturas mais baixas, né? E a mínima deve ficar na casa dos 21. Então chegou a hora da gente falar sobre as demandas da comunidade, pessoal. A nossa equipe atendeu ao chamado dos moradores do Chique Chique aqui em Caruaru. Na rua, o cenário é de problemas por conta do saneamento. E dentro de casa, o problema é a falta de água nas torneiras. Tá fácil não, hein? Acompanha com a gente. Rua 16 de Setembro, uma das principais do bairro Chique Chique. E por isso mesmo, deixa tão evidente dois problemas que atormentam os moradores por aqui. Enquanto há falta de água, sobra esgoto. Como pode os moradores sofrerem duplamente há meses? Tem mais de 18 dias sem água aqui e sem falar desse esgoto aí, né? A fedentina danada e a gente fica desse jeito aí, né? De mãos atadas porque prefeitura, nada resolve nada, né? É isso mesmo, e aqui é a oportunidade de detalhar uma situação por vez. Agora é a reclamação da falta de água que atinge a 16 de setembro e não só, também outras ruas no entorno. Fazia mais de mês que tinha chegado água na minha casa. Chegou na minha casa, mas na casa vizinha, na minha rua, na vizinha, a próxima casa. Não chegou, está todo mundo lá sem água. E quanto ao esgoto, olha que o repórter cinematográfico Edivaldo Coelho fez registros de vários pontos transbordando na rua. É um descaso com a gente, certo? A gente fala com eles, eles falam que não tem ciência do assunto quando bate as reportagens, só que eles têm. Eles fazem pouco caso, as crianças passam aqui nessa via a ponto de tomar banho com a água do esgoto, fedendo bastante e está incomodando muito a gente. Kátia entrou em contato com a redação da TV Asa Branca. Ela mostra a torneira, faz o movimento para abri-la, mas não adianta, porque não tem uma gota d'água. A moradora pede ajuda e uma solução para o cumprimento correto do cronograma de abastecimento e também para que o esgoto seja consertado. Aqui a água não está chegando. Chega nas ruas laterais. Avenida 16 de Setembro não tem água. Sem falar o esgoto, né? Como vocês viram, a gente está aqui abandonado. O Chique Chique, a terceira etapa, não tem apoio de ninguém, só de Deus e de vocês que chegaram agora para ajudar a gente. Como é que é quando os carros passam? É quase que banho certo, né? Banho certo nas crianças. E sem falar que aqui é o ponto dos ônibus, pegar as crianças para ir para a escola. Calçada não tem, sujeira em cima da calçada, os caminhões da prefeitura passam, trator, eu peço para limpar, pelo menos a calçada eles não dão importância. Como é que a água chega? Chega de 15 em 15 dias, chega fraca, chega forte? A água chega fraca, parece que eles não abrem. Não tem força para abrir não, a chave, mestre, para chegar água para a gente. Chama a atenção que a esperança persiste. Os moradores querem ter um cenário mais digno, claro. Muriçoca, deu muito inseto, sai aí e nada ninguém resolve. Agora vai resolver. Vocês vieram, tenho certeza, porque aqui quando tem uma reportagem assim, no outro dia aparece sempre sai gente para ajeitar. Mas antes não sai não, agora eu tenho certeza, em nome de Jesus vai ser resolvido. Vocês vieram. Que eu já estava passei, eu digo, há uma reportagem daqui para nós falar sobre esse negócio. Agora eu tenho fé em Deus e agora vai ser resolvido. Amanhã em diante vai chegar a gente aqui. Tenho certeza. Que assim seja, seu Lorinaldo. Ô, seu Lorinaldo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela confiança no nosso jornalismo, na nossa produção, que fica fazendo as cobranças quando tem esses problemas, até que tudo seja devidamente resolvido, não é? Não dá para ficar numa situação como essa, não tem novidade nenhuma em dizer isso, mas a gente precisa reforçar. Sobre essa situação, a gente entrou em contato com a Compesa. Aí eles disseram que não havia solicitação para esse problema na rede de esgotamento sanitário nos canais oficiais da companhia, mas que a partir dessas informações aqui do AB1, uma equipe será enviada ao local para fazer o diagnóstico e tomar as providências, ou seja, resolver esse problema aí dos esgotos. A Compesa disse ainda que o próximo ciclo de abastecimento de água nesse local começa amanhã e vai seguir até o dia 7 de abril, de acordo com o calendário. E que, nesse período, uma equipe da Compesa vai ao local para identificar o que é que está provocando essa falta de água. Resumindo a ópera, vai uma equipe aí para resolver os problemas relacionados ao esgoto e vai ter uma equipe de monitoramento, segundo a Compesa, para saber o que é que está acontecendo em relação a essa falta de água na torneira. Combinado? A gente vai seguir acompanhando junto aos moradores.
Momento WhatsApp chegando. Laís Salles mora ali no José Carlos de Oliveira, aqui em Caruaru também. E adivinha qual é o problema por lá? Se você respondeu esgotamento sanitário, acertou. Veja. Boa tarde, gente. Ajuda aí. Rua Luiz Sebastião da Silva, José Carlos de Oliveira. A Compesa há mais de 20 dias. Não dá retorno. Perdi os móveis da casa. A casa está retornando toda a rede de esgoto, o quintal lotado, e eles não fazem exatamente nada. Tá vendo aí? Problema que provoca muito incômodo e muitos riscos para a saúde. A gente entrou em contato com a Compesa também. Eles disseram que uma equipe vai ao local para diagnosticar essa situação e tomar as providências, hein? Então é essa a resposta, dona Laís, para que esse problema seja resolvido. Já pensou um retorno ingrato como esse para dentro da casa da pessoa? Não dá, então a gente vai aguardar também essa equipe da Compesa para realizar esse serviço e resolver esse problema, viu, dona Laís? Estamos juntos nessa missão. Lembrando sempre, você pode participar do Momento WhatsApp, é simples que só, você grava um vídeo, mostra o problema aí da sua rua e depois manda pra gente pelo 99198-8212, tá aqui na base do vídeo para você salvar no seu celular. E vamos seguindo, agora meio-dia, 1 minuto. Seguinte, o Tribunal de Justiça de Pernambuco revogou a decisão que suspendia a demolição de uma área do antigo Comércio Futebol Clube no bairro Indianópolis, aqui em Caruaru. A nova determinação autoriza a retomada imediata das obras no local, onde vai funcionar a nova sede do Biesp. A suspensão havia sido concedida no início de março para proteger a estrutura de uma residência vizinha ao terreno. A ação foi movida por uma moradora do imóvel vizinho que alegou ter recebido autorização verbal em 1995 para construir em parte da área pertencente ao antigo clube. Segundo ela, o terreno foi desapropriado posteriormente para a implantação do batalhão e a demolição poderia comprometer a estrutura da casa. Mas, de acordo com o processo, a área ocupada pela moradora está fora do perímetro da obra e foi classificada como espaço a ser preservado no projeto. Com a nova decisão, a Justiça entendeu que não há risco ao imóvel e que a paralisação das obras gera prejuízo à coletividade. Sendo assim, o projeto de construção da nova sede do Batalhão Integrado Especializado, Biesp, está liberado. E olha, a lei que amplia a licença paternidade para 20 dias foi sancionada, hein? É um dos assuntos do G1 e Fábio Gomes está chegando ao vivo com a gente. Fábio, boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. E é isso mesmo, né? Essa ampliação da licença paternidade é uma discussão que vem se protelando, né, ao longo das décadas e ontem foi sancionada pelo presidente Lula. Com essa nova regra, né, dentro da lei, os pais e a licença paternidade, né, agora permite que os pais possam tirar até 20 dias, né, para estar tendo esses primeiros contatos com os filhos. Essa mudança ela vai começar a acontecer de forma gradual até o final desse ano. A licença paternidade ela continua de acordo com o que era a lei e essas novas regras começam a valer a partir do ano que vem. Para entender melhor, a gente preparou uma arte exemplificando, né, como é que ela vai acontecer. Como eu já adiantei, essa ampliação ela vai acontecer de forma gradual, inicialmente a partir do dia 1º de janeiro de 2027. A ampliação vai acontecer para 10 dias, logo em seguida, no ano de 2028, a partir do dia 1º de janeiro, essa lei ela vai permitir até 15 dias de licença paternidade e a partir do dia 29 a partir do 1º de janeiro de 2029, essa lei vai ser ampliada para 20 dias. Esse texto sancionado, ele cria também o chamado salário paternidade e incorpora alguns benefícios às regras da Previdência Social e amplia o número de trabalhadores que poderão ter acesso ao afastamento remunerado. A transição, de acordo com os parlamentares especialistas, foi desenhada para permitir a adaptação gradual das empresas e do sistema previdenciário ao novo modelo. A gente tem, inclusive, aqui na nossa reportagem do G1, outras perguntas, né, que são algumas perguntas básicas que especialistas respondem e para conferir todos esses detalhes é só acessar a nossa reportagem na íntegra aqui no nosso portal, Almir.
Muito bem, Fábio, muito bem. Estou vendo que no G1 também tem informações sobre o que abre e o que fecha nessa Sexta-feira da Paixão, né? Exatamente, Almir. Nessa Sexta-feira da Paixão vai ser feriado, né? Feriado nacional. Inclusive, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 2, já tem algumas repartições públicas que vão aderir ao ponto facultativo, então eles não vão estar funcionando. Mas aí a gente preparou uma reportagem falando sobre o horário de funcionamento do comércio, dos centros de compras e também das feiras que acontecem aqui em Caruaru. De acordo com o Sindiloja, o comércio de rua, a partir da sexta-feira, ele permanecerá fechado, mas aí os centros de compras e também as feiras, né, elas vão ter algumas mudanças. A gente também preparou uma arte falando sobre esses horários que terão mudança, né, para estar atendendo essa demanda dos nossos telespectadores. Como eu já adiantei, o comércio de rua na sexta-feira ele vai permanecer fechado de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Com relação ao Caruaru Shopping, as lojas e quiosques vão funcionar das 10 da manhã às 10 da noite na sexta-feira. A praça de alimentação vai estar aberta das 11 da manhã até as 10 da noite. O mercado também vai abrir das 8 da manhã até as 10 da noite e a academia vai ter o horário reduzido. No caso do Shopping Difusora, o centro de compras ele vai ter um horário de funcionamento especial na sexta-feira, das 11 da manhã às 8 da noite. No sábado, o shopping vai funcionar das 10 da manhã até as 9 da noite. E no domingo de Páscoa, o horário será das 11 da manhã às 8 da noite. Com relação à Feira da Moda de Caruaru, ela foi antecipada. No caso, a feira está acontecendo hoje e vai acontecer também amanhã, na quinta-feira. Na sexta-feira, não vai acontecer Feira da Moda aqui em Caruaru, né? Essa medida de mudança tem como objetivo fazer com que os clientes e também comerciantes possam aproveitar essa semana, né, mesmo com o feriado. E aí a Feira do São Francisco, ela foi antecipada também para a próxima quinta-feira, dia 2, no caso de amanhã. As demais feiras de bairros da cidade vão continuar acontecendo em horário normal, né, nos seus respectivos dias da semana, e os bancos e também os correios permanecerão fechados. Essa lista completa pode ser acessada aqui no G1 e também outras informações complementares, Almir. Muito bem, Fábio. Muito obrigado pelos destaques dessa quarta-feira do nosso portal. Bom trabalho para você e até amanhã. Para você também, meu amigo. Um excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, agora meio-dia, 6 minutos, vamos para o AB Emprego. Simbora conferir as oportunidades disponíveis nas agências do trabalho nessa quarta-feira, começando por Garanhuns, hein? Leonardo Costa está chegando com todas as informações agora. Muitas vagas por aí, Léo. Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A semana está pela metade, mas o mês está começando hoje. A gente tem muita oportunidade para Garanhuns e outros 3 municípios, porque tem gente que quer começar e tem gente que quer recomeçar justamente no mercado de trabalho. Vamos acompanhar essas oportunidades. Em Arco Verde tem uma vaga para babá e outra para motorista entregador. Em Garanhuns, uma vaga para auxiliar administrativo, uma para eletricista de instalações e outra para operador de empilhadeira. Em Palmares tem uma vaga para atendente balconista, uma para operador de caixa, outra para repositor de mercadorias e 12 para trabalhador rural. Em Pesqueira, 4 vagas para armador de estruturas de concreto, 2 para bombeiro hidráulico, 3 para carpinteiro, 2 para eletricista, 8 para pedreiro e 20 para servente de obras. Estou aqui no Expresso Cidadão porque a Agência do Trabalho, por enquanto, está funcionando aqui. O prédio lá no Heliópolis está em reforma. Eu vou passar o endereço para vocês. A Agência do Trabalho fica na Avenida Lions Club, número 305, Boa Vista, aqui em Garanhuns. O número é 8737618668. E agora a gente vai para Caruaru porque GSE Acioli tem muito mais oportunidade de emprego, viu? Pois é, Léo, por aqui também tem muitas vagas, né? Aqui em Caruaru principalmente, em várias cidades, mas a gente traz agora as vagas aqui de Caruaru em diversos setores que você confere agora. Em Caruaru são 12 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 3 vagas para ajudante de eletricista, 6 para atendente de lojas, uma para auxiliar de contabilidade, outra para auxiliar de jardinagem, 4 vagas para auxiliar de limpeza, 22 vagas para auxiliar de linha de produção, uma para auxiliar técnico de refrigeração, outra para barman, 3 vagas para confeiteiro, 7 para consultor de vendas, 2 para cozinheiro de restaurante, 4 para cozinheiro geral, 4 também para embalador, uma para faturista,
4 vagas para garçom, 2 para líder de produção no acabamento de chapas e metais. Vagas também para mecânico de manutenção de máquina industrial e mecânico de refrigeração e climatização. 5 vagas para operador de caixa, 2 para operador de ponte rolante, 3 para repositor de mercadorias, 1 para soldador, outra para sushi man, 2 para técnico de refrigeração e 3 vagas para vendedor praçista. Pois é, são várias vagas aqui em Caruaru e para você que quiser tirar mais dúvidas, né, sobre o assunto, né, quiser vir à Casa do Trabalhador para ter mais informações sobre essas vagas, é só se dirigir à Casa do Trabalhador, fica aqui na rua Floriano Peixoto, 147, no bairro Nossa Senhora das Dores, área central de Caruaru, muito próximo à CDL, ou entrar em contato, né, através do telefone DDD 81 3719 9480. Então, essas são as informações aqui de Caruaru, mas a gente reforça que outras cidades também têm várias vagas aí para esta data, né? A gente traz aqui, Belo Jardim, por exemplo, tem uma vaga para estoquista, a cidade de Bezerros tem 3 vagas para armador de estruturas de concreto, 5 para carpinteiro, 12 vagas para pedreiro, 10 para servente de obras e 6 vagas para vendedor praçista. Já na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, são 2 vagas para promotor de vendas, 2 para recepcionista atendente e 12 vagas para varredor de rua. Já na cidade de Serra Talhada, são 8 vagas para administrador de redes, 2 vagas para camareira de hotel, 2 para empregado doméstico nos serviços gerais, 2 vagas para encanador, 2 para motorista entregador, 2 vagas para pedreiro e 2 vagas para vendedor praçista. Qualquer informação você pode consultar a Casa do Trabalhador ou a agência do trabalho mais próxima da sua casa, mas também pode entrar no site www.cedep.pe.gov.br e aí tirar todas as suas dúvidas em relação a essas vagas que estão disponíveis na data de hoje. Almir Villanova. Muito bem, Gessé Ascioli, muito bem. A gente reforça a torcida para todo mundo que está acompanhando esse É Bem Emprego. E a gente lembra que a gente está aí na Semana Santa, sexta-feira é feriado, mas tem muito estabelecimento que não abre, também na quinta-feira. Enfim, o que diz a lei sobre o direito do trabalhador nesse período da Semana Santa? Hein, Gessé? Pois é, Almir, a gente fica nessa dúvida, né? Porque às vezes é um feriado, é ponto facultativo em relação ao feriado público. Muita gente fica ainda em dúvida sobre se vai folgar, se tem direito à folga. Valéria Soares é advogada trabalhista, está aqui comigo, vai nos ajudar a entender essa situação. Doutora, quando a gente fala sobre essas datas específicas, né? Tem o feriado da sexta, mas tem empresa que dá ali a quinta-feira também em conjunto. Como é que funciona essa designação dessa folga, né? Desse feriado que é compreendido do trabalhador para com o empregador? Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Então, vamos entender. O que é obrigação, tá? Todas as empresas, elas são obrigadas legalmente a dar os feriados nacionais. Nessa Semana Santa, por exemplo, a gente tem como feriado nacional e como obrigação a Sexta-feira Santa. Os demais dias, quinta, sábado, esses são dias facultativos. A empresa pode ou não te dar folga. Qual é o detalhe? Em alguns setores específicos, essas pessoas elas são obrigadas a trabalhar mesmo nesse dia que é feriado. E aí, vale a mesma coisa para aquelas pessoas que trabalham no domingo. Ou ela vai compensar um outro dia, por exemplo, trabalhou na sexta e vai compensar na segunda-feira. Ou ela vai receber esse dia numa forma dobrada. Como assim? Se você receberia por esse dia o valor correspondente a R$80 o dia inteiro, você deve receber o dobro disso, 100%, ou seja, R$160 pelo dia trabalhado. Mesmo, por exemplo, quando há esse valor dobrado, né, esse pagamento pelo dia trabalhado, existe alguma prerrogativa de uma folga posterior ou não existe? Não, é uma coisa ou outra. Ou você recebe o valor dobrado, ou você recebe uma compensação em dia posterior. Quem é que vai determinar isso? O próprio empregador, ele vai determinar se ele vai te dar uma folga posterior ou não. Lembrando que, se essa folga não é uma situação em que essa empresa já tem uma situação de compensação de horas, não tem nenhuma lei, né, determinando, que são as chamadas ACTs, que é uma norma coletiva de trabalho para aquela determinada função ali. Se não tem uma ACT ou uma CCT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho, tem que ser compensado no mesmo mês, sob pena de ter que pagar.
em relação, por exemplo, à quinta-feira, né? Vamos dizer que o empregador deu a quinta-feira, é preciso compensar essas horas depois que ficam ali no banco de horas, porque não era um feriado? Pode acontecer de sim, pode acontecer de não. O que é que depende? Neste caso em específico, o empregador ele vai te avisar. Vai dizer o seguinte, olha, a gente vai dar feriado, né? Um ponto facultativo, a gente vai liberar você nessa quinta-feira, porém vai ser compensado em um outro dia, em um outro horário. Isso pode acontecer. Não tem nenhuma determinação que proíba isso. Por quê? Porque, de fato, não é um feriado nacional. O feriado nacional é na sexta-feira. Doutora Valéria, muito obrigado pelas explicações. Valéria Soares, advogada trabalhista, nos ajudando a compreender mais essa situação, que é direito do trabalhador, que está aí de olho nessa folga estendida aí para o final de semana, Semana Santa aqui acontecendo, né, junto à sexta, o sábado, tem a quinta-feira, quem sabe, hein, Almir? Exatamente, quem sabe, né, Gessé? Ficar junto da família, dos filhos, enfim, sempre bom, não é? E nesse período, sobretudo, da Semana Santa. Valeu, Gessé, bom trabalho para você. E vamos seguindo, não é, pessoal? Porque quando a gente faz uma compra parcelada, quando a gente faz um empréstimo ou utiliza um serviço, assume o compromisso de pagar pelo valor que consta ali no contrato, que está previsto na lei, não é assim? Mas quando esse pagamento não acontece como combinado, começam a surgir algumas perguntas também. Por exemplo, como deve ser feita a cobrança? A Aline Mello vai falar justamente sobre esse assunto agora, um assunto muito importante. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. Exatamente, uma coisa é certa, o consumidor não pode ser exposto a nenhuma situação de constrangimento. Mas muito melhor para falar sobre isso é o advogado e especialista em direito público, João Américo, que está aqui com a gente. Boa tarde, João. O que as empresas não podem fazer de jeito nenhum quando o assunto é cobrança de dívidas? Qualquer tipo de cobrança humilhante, vexatória, que venha diminuir, criar ansiedade e estresse no consumidor. É evidente que dever é uma causa aflitiva, mas a forma de cobrança ela não pode beirar a ilegalidade, a abusividade e, por vezes, até gerar um crime desse tipo de cobrança. Então, o consumidor, evidentemente, pode ser cobrado, mas dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade. E, por exemplo, eles poderiam ligar a qualquer hora do dia para fazer essa cobrança ou tem alguma regra estabelecida? Isso é um tipo de modelo de cobrança ilegal, vexatória, travestido de legitimidade. Ou seja, aquela empresa que liga 20, 50, 60 vezes, sem horário comercial, né, constrangendo o consumidor, isso pode ser também caracterizado como cobrança ilegal e abusiva. Agora, o que é que as empresas podem fazer? Qualquer tipo de cobrança que seja legal, evidentemente pedindo para que o consumidor faça o pagamento através de envio de e-mails ou eventualmente de ligações, mensagem de texto. É esse tipo de cobrança. Sem criar até aquele ambiente de urgência, dizendo, oh, você paga, se você não pagar agora, suas contas vão ser bloqueadas, você vai sair do seu emprego. Isso também é outro tipo de modelo de cobrança que é rechaçada pela legislação de defesa do consumidor. Com relação aos juros, isso precisa ser estabelecido com antecedência também, antes mesmo de se criar aquela dívida? É importante a discussão dos juros. O juro é um tema que é flexibilizado, infelizmente, no Brasil, sempre a favor das empresas. Muito difícil o consumidor ganhar esse jogo dos juros, né? Então, no que diz respeito a juros, há um pacto anterior e há a definição de que os juros cobrados, eles às vezes embutem multas e a multa incide juros. Então, há de discutir em que ponto esse juros se tornou abusivo. Para finalizar, o que o consumidor pode fazer caso passe por alguma situação assim abusiva com a empresa? Primeiro, tentar manter o equilíbrio nesse ambiente de cobrança ilegal, que é muito difícil. Mas depois que mantiver esse equilíbrio mental, psicológico, buscar estabelecer meios de prova, documentar, tirar print, gravar, filmar, todo tipo de cobrança que sirva como elemento de prova para levar para os órgãos de proteção, e aí eu digo PROCON, e também, eventualmente, para o Poder Judiciário. Ok, muito obrigada. Daqui a pouquinho, a gente volta mais uma vez, dessa vez para falar no quadro Seu Direito. Com mais dúvidas aqui, é muito importante o pessoal de casa estar atento para ficar sempre dentro das regras estabelecidas, Almir. Exatamente, Aline, é isso mesmo, todo mundo de olho. A gente sempre aprende muito com essas orientações, né? Até já! Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essas fortes chuvas que atingiram o estado. Vários municípios do interior enfrentaram problemas nas últimas 24 horas. E os detalhes a gente traz daqui a pouco no seu AB1. Meio-dia, 19 minutos agora.
O seu AB1 está de volta, meio-dia, 20 minutos, e a gente vai dar uma olhadinha no Agreste Meridional para ver como é que está o tempo em Garanhuns, tempo fechado por lá também. Olha só, a gente está percebendo que também choveu há pouco, não é? Pela lente da câmera, algumas gotas de chuva. Por lá o dia deve seguir assim, com pancadas de chuva à tarde e à noite também. A temperatura nesse instante está marcando 27 graus, está vendo aí na tela? E a mínima deve ficar em torno dos 20, lá na Cidade das Flores. E olha, pessoal, de ontem para hoje teve muita chuva aqui na região. A gente recebeu vários vídeos dos moradores e a gente acompanha agora. Em Cortês, na zona da Mata Sul, a água correu forte pelas ruas. Esses vídeos registram a situação da cidade. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, choveu 59,84 milímetros no município. Será que está chovendo, pessoal? Olha, é quase de noite, olha, 5 horas da tarde, viu? E o inverno está pegado. Olha como é que está por ali pelos cantos, olha. Em São Bento do Una, no Agreste, o açude velho, localizado no leito do rio Una, encheu bastante. De acordo com a Prefeitura, alguns estragos em calçamentos na zona urbana foram registrados. A Prefeitura disse ainda que equipes estão sob alerta e à disposição da coordenação da Defesa Civil para poder agir diante da necessidade. Eita, ele hoje tá forte. Tá de canto a canto hoje, hein? Em Pesqueira, também no Agreste, a chuva foi forte. No sítio Salobro, na zona rural, uma passagem ficou completamente inundada. Um carro que estava na via ficou submerso nas águas. A Prefeitura informou que não houve registros de desabrigados na cidade. A APAC informou que choveu 59,6 milímetros no município. Ainda no Agreste, em Santa Maria do Cambucá, a zona rural foi atingida. No sítio Lagoa Doce, uma passagem molhada ficou bastante inundada, tornando impossível a passagem de veículos e pessoas. Foram 59 milímetros de chuva registrados na cidade. E em Bimirim, no Sertão, um morador registrou a chuva forte em vários pontos da cidade, ruas com muita água acumulada. Por lá foram 49 milímetros de chuva. É muita água. E sobre essas chuvas, a gente recebeu um vídeo do Romilson Ferreira. Ele é da Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, e falou sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. Veja o que ele disse. Em Cortês, na zona da Mata Sul... A gente aí repetindo, né, a reportagem que a gente viu há pouco. O vídeo está pronto? Então vamos ver o que disse o Romilson. Tivemos chuva ao longo dessa terça-feira em todo o estado de Pernambuco. Foi enviado aviso para todas as mesorregiões, mas no período noturno da terça-feira e madrugada da quarta-feira, o sistema se intensificou. É a zona de convergência intertropical que está com um pulso favorável à chuva aqui no estado. A gente pode ver aqui nessa imagem radar parte desse sistema. A gente teve como resultado chuvas significativas, principalmente no litoral e a zona da mata. Esse aqui é o mapa de chuva acumulada. Os acumulados acima de 100 milímetros estão aqui em vermelho nesse mapa. A gente deve continuar ao longo desse dia 1º, ainda com pancadas de chuva, entre moderada a forte, principalmente entre o litoral e o agreste, mas a gente deve ter chuva em todo o Pernambuco ao longo do dia. E a gente vai seguir acompanhando tudo aqui na nossa redação também. Meio-dia, 24 minutos. Olha essa notícia. Os deputados estaduais aprovaram ontem um reajuste de 5,4% no piso salarial dos professores da rede estadual. Mais de 77 mil servidores devem ser beneficiados com esse aumento. Também foram aprovados os vetos do governo de Pernambuco, as mudanças que os deputados tinham feito em relação ao orçamento desse ano. O projeto, que iria permitir o governo a alterar em até 20% o orçamento estadual, acabou sendo retirado da pauta. Ainda não há previsão sobre quando esse projeto será votado. Bom, e agora a gente fala sobre os descontos indevidos do INSS. É que o prazo para contestação, pessoal, foi prorrogado, hein? Então, o repórter Joel Almeida está chegando ao vivo e tem essas informações para a gente agora com todos os detalhes. Boa tarde para você, Joel. Boa tarde, Almir. Olha, para conversar mais sobre esse assunto, a gente convidou o advogado previdenciarista que está aqui conosco, o Davi Marinho. Davi, boa tarde para você. Agora, os aposentados e pensionistas vão ter um prazo maior para poder reclamar, né, desses descontos indevidos. Qual é esse prazo? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, o prazo foi prorrogado por 90 dias. Tem um novo prazo estabelecido pelo governo federal
para que as pessoas que desejam contestar os valores. Está para o dia 20 de junho de 2026, né? 90 dias você tem ainda para frente, né? Para poder protocolar, né? O pedido. Como é que faz para poder reclamar e dizer, olha, eu não fiz esses empréstimos, está descontando de forma indevida? Olha, tem 3 formas mais fáceis de você solicitar. O primeiro é dirigindo-se a uma agência dos Correios, você pode pedir lá presencialmente. Uma segunda possibilidade que você tem para pedir também, Joel, é pela Central 135 por telefone, você também pode solicitar. E a última, o canal mais fácil, é pela senha do Gov no aplicativo do Meu INSS. Você consegue entrar lá e contestar os valores. E aí, como é que as pessoas elas podem ficar acompanhando todos esses processos? Quais os caminhos? Olha, o mais fácil, como eu disse, é pelo aplicativo do Meu INSS. Você consegue clicar lá e lá tem a possibilidade de contestar valores. Você coloca a contestação de valores, né, de entidades associativas e vai aparecer lá. Você clica para contestar. O INSS tem um prazo de 15 dias, então vai para análise. Então, durante 15 dias você fica em análise seu pedido. E se for concedido, né, for conferido realmente que houve o desconto, o INSS vai dar a possibilidade de você solicitar que sim e receber esses valores em até 3 dias. Muito obrigado pelas informações, Davi Marinho, advogado especialista em direito previdenciário, explicou para a gente, então, sobre esse alerta importante de ficar olhando aí o extrato do benefício para não ter prejuízo e, se tiver, agir de forma imediata dentro desses 90 dias. Eu volto ao estúdio. Então, quarta-feira é dia de falar sobre o seu direito aqui no AB1. É um momento muito importante aqui do nosso telejornal. A Aline Mello está voltando para dizer para a gente agora qual é a reclamação de hoje. Conte tudo, Aline. Exatamente, Almir. A reclamação de hoje é do consumidor José Carlos, que está com um problema envolvendo uma operadora de celular. Vamos ouvir o caso dele. Eu fiz o plano do pagamento de celular, um plano pré-pago. E a linha só vive fora do ar, tudo, não tem como pegar, já entrou outra conta, sem estar devendo. É meio muito de problema. Aí eu vim aqui no Procon para ver se eles dão um jeito aqui no... O que pode fazer, né? Porque eu estou pagando uma coisa sem usar, tá entendendo? O telefone é mudo direto, é só problema. O senhor tentou entrar em contato com a operadora? Já fui na operadora, tal. Eles passam uma semana desbloqueado, na outra semana já está bloqueado. Eu estou há 3 meses na operadora. Exatamente, a gente está aqui novamente com o advogado João Américo para entender o que é que o José pode fazer nessa situação. Não só ele, mas outras pessoas que também estiveram com um caso parecido. Nesse caso, o que se faz, como é que a gente resolve? Primeiro, entender se o José Carlos e outros consumidores que estão nessa condição, se há uma dificuldade no aparelho ou é a dificuldade na prestadora de serviço. Depois, identificar quais são os locais. Isso é uma coisa generalizada em todo local ou é só no local onde ele reside, onde ele mora, que não tem a cobertura? Depois de identificar desses 2 problemas e entendido que o problema é da operadora, uma combinação do artigo 20, parágrafo 2º e artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é a obrigatoriedade da prestação do serviço e a cobrança deve ser de acordo com o serviço que é prestado. Caso o consumidor reconheça que há uma dificuldade nesse sentido, o que é que ele deve fazer? Identificar quais são os dias, os momentos que eventualmente não há cobertura da prestação de serviço de telefone, inclusive pedir o ressarcimento proporcional daqueles dias que ficaram fora do ar, ou seja, do dia que o serviço não foi prestado adequadamente. Ele chega a comentar também, João, que tentou entrar em contato várias vezes com a operadora. Eles resolvem a situação rapidamente, mas aí logo em seguida o problema retorna novamente. Nesse caso, tem algum direito também? Como é que ele pode agir? Anatel, Procon e eventualmente Poder Judiciário. Inclusive isso é causa de ressarcimento do contrato que ele eventualmente tenha prestado. Geralmente os contratos com operadoras de telefone duram 1 ano e aí pode ser causa de ressarcimento e a migração para outro plano ou eventualmente cancelamento e buscar outro caminho que dá para que ele possa se comunicar. Hoje o celular é imprescindível na vida, para comunicação, não dá para a gente viver sem celular. Então isso gera inclusive transtornos insuportáveis para a vida de um consumidor que quer minimamente conviver, enviar mensagens, fazer pagamentos.
Perfeito, muito obrigada por suas informações. Fica então a orientação para o José Carlos e também para qualquer outra pessoa que esteja passando por uma situação parecida. Como o João falou, celular hoje é imprescindível, então é muito importante resolver o quanto antes. Almir, volto com você. Aline, muito obrigado pelas informações, valeu pelo quadro Seu Direito dessa quarta-feira e um bom trabalho para você. A seguir, a gente vai falar sobre a expectativa para o espetáculo da Paixão de Cristo de Alagoinha, que também é encenado em um teatro a céu aberto. Está vendo essas imagens aí? E ainda mais uma entrevista com parte do elenco da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Hoje a gente vai ver um bate-papo com o ator Wagner Salles, que atua no espetáculo há quase 30 anos. Meio-dia, 31 minutos. A gente volta já. E o seu AB1 está de volta, meio-dia, 33 minutos. Tem um pouquinho mais do trânsito para a gente ver, tem imagens ao vivo aí para a gente dar uma olhada. Bom, essa câmera está olhando agora para a rua Visconde de Inhaúma. Você está vendo a movimentação bem tranquila, algumas motocicletas aí subindo a Visconde de Inhaúma, alguns carros agora em cena, parte da movimentação aí no centro da cidade e essa conexão com o bairro Maurício de Nassau. Tudo aqui, ó, no seu AB1. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo também, para ver como é que vai estar o clima em outras cidades da nossa região. A exemplo de Gravatá, aqui no Agreste, ó, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Temperaturas bem baixas hoje, não é? Joaquim Nabuco, na Zona da Mata, ó, mínima de 22 e a máxima pode chegar a 26 graus. Floresta, no Sertão, mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 29. E olha, pessoal, no Agreste Meridional também tem espetáculo contando a história da morte e ressurreição de Cristo. Então a gente vai voltar para Garanhuns para falar com Leonardo Costa. Ele vai trazer informações sobre a encenação em Alagoinha. Não é isso, Léo? Isso mesmo, amigo. Boa tarde novamente para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Esse espetáculo já está quase pronto para acontecer. Começa no dia 3, vai até o dia 5 de abril. Conta aí com atores nacionais. O público vem crescendo a cada ano. Para você ter noção, aí foi registrado 7 mil pessoas no ano retrasado. No ano passado, 15 mil pessoas e a expectativa é de mais gente por lá. Eu estive na cidade, acompanhei a preparação, o ensaio, figurino, porque tem muita gente participando da organização. Afinal, são 20 anos que as pessoas, visitam a Alagoinha, porque é o segundo teatro, o maior teatro a céu aberto aqui do Agreste. Vamos acompanhar essa matéria. Cenários grandiosos ao ar livre transformam a paisagem de Alagoinha em um grande palco bíblico. Cada detalhe ajuda a contar uma história conhecida por milhões de pessoas. Este ano a direção é assinada pela primeira vez por Júnior Mendes. O principal desafio é a gente tentar retratar, passar em pouco tempo. A gente acha que 1h30, 2 horas é muito tempo, mas é pouco tempo para passar essa rica história do maior homem que já veio à Terra, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse desafio é a gente passar e chegar a emocionar, que a ideia é essa, trazer emoção para todos que assistem. O espetáculo é considerado o segundo maior teatro a céu aberto do Agreste Pernambucano. E mais uma vez reúne atores nacionais no elenco. Juliana Xavier interpreta Maria, a mãe de Jesus, símbolo de fé e amor. Eu estou tendo a honra de estar aqui pela segunda vez para fazer Maria de Nazaré. Já tive a oportunidade de fazer Maria numa novela, mas eu confesso que fazer Maria num espetáculo tão lindo, a céu aberto, assim, é uma coisa realmente muito emocionante, muito impactante, e ver tanta gente envolvida numa produção também me emociona muito. Werner Schugman vive o rei Herodes, marcado pela crueldade na narrativa bíblica. Ele é realmente um personagem muito controverso, que eu gosto muito de fazer na Paixão de Cristo. Gosto muito e trago ele aqui de uma forma humana e falível, Ele é um homem cheio de defeitos, e ainda assim um homem muito poderoso. E não se chega ao poder só com defeitos, pode ter certeza. Isso é uma coisa que a vida me ensinou. Dai Mesquita interpreta Salomé, personagem de uma das passagens mais intensas da história. Já tenho recebido o carinho das pessoas que eu tenho encontrado nos ensaios, mas eu acho que realmente sentir as pessoas... Teatro é troca, teatro a céu aberto, então, falando dessa história, eu acho que a troca que a gente vai ter ali em cena com o público vai fazer esse espetáculo ainda mais especial. E Eric Siqueira dá vida a Jesus, figura central do espetáculo e símbolo maior da fé cristã.
Eles não estão vendo o Eric ali, o Eric Marinho ali, né? Eles estão vendo Jesus, né? E isso tem essa camada religiosa, né? Que é importante, é o teu jeito de se expressar com as pessoas, de falar. Então você sente, além do peso de atuar, dessa responsabilidade, você também sente esses olhares que envolve a religião, que envolve a fé, a crença, né? Os atores convidados se unem ao elenco local em uma troca de experiências dentro e fora de cena. Entre os destaques, um ator mirim chama a atenção ao interpretar Jesus em uma das fases da encenação. Ano passado eu já tinha feito esse papel. Esse ano estou mais tranquilo. Teve umas falinhas a mais, mas a gente já pegou. Estamos prontos para as apresentações. Nos bastidores, o trabalho é intenso. Figurinos passam pelos últimos ajustes e ajudam a dar vida aos personagens, levando o público para o cenário bíblico. Há 2 décadas, a Paixão de Cristo de Alagoinha transforma este cenário em um grande teatro a céu aberto. E a cada ano, mais gente vem acompanhar esse espetáculo de fé e tradição. Para se ter uma ideia, em 2024 foram cerca de 7 mil pessoas por noite. Em 2025, esse número mais que dobrou e chegou a 15 mil. Como a apresentação é gratuita, a projeção da organização é de que esse público seja ainda maior nesta edição. O ano passado a gente teve uma faixa aí de dados fornecidos pelo policiamento que teve presente ano passado. A noite com o maior público chegou ali na faixa dos 15 mil espectadores, né? Esse ano a gente espera um quantitativo maior. Ao todo, o espetáculo terá 27 cenas para contar a história da Paixão de Cristo. Um espetáculo que mistura fé, tradição e emoção, e que já virou marca no calendário cultural do Agreste. Em Alagoinha, cada ano a história se renova e segue emocionando o público que acompanha de perto essa grande encenação a céu aberto. A expectativa é da gente receber mais de 5 mil pessoas e fazer um brilhante espetáculo para todos os alagoenses. Justamente, vem gente de várias partes do estado, também de outros estados, Paraíba, Alagoas, marcam presença justamente nesses dias. Este ano começa na sexta-feira, vai até o domingo, sempre a partir das 7h30 da noite. Fica ali bem no centrinho de Alagoinha e aberto ao público, tudo gratuito. Mas tem outra cidade também que realiza a Paixão de Cristo, que é Arco Verde. Este ano vai ser celebrado ali nos dias 2 e 3 de abril. Começa ali no Largo do Sécora e vai até a Praça do Livramento. A entrada também é gratuita, reúne aí cerca de 200 pessoas participando e desta vez eles dizem que vem cenas novas, ou seja, começou no ano de 2024, já é a 3ª edição, mas tem muita novidade por lá também. Ou seja, dá para o pessoal acompanhar em Arco Verde, Portal do Sertão e também em Alagoinha aí que reúne esse público no último ano aí reunindo em uma noite cerca de 15 mil pessoas, esse público deve crescer. Então, 2 cidades aí com muita celebração, a Paixão de Cristo. Almi, volto contigo no estúdio. Que coisa boa, não é? Movimenta o setor econômico, movimenta o setor turístico, movimenta as cidades, enfim. É muito legal tudo isso, não é, Léo? Muito obrigado por todas as informações e um bom trabalho para você. A gente vai seguindo com o AB1 e agora, a gente vai para o AB Esporte dessa quarta-feira. A gente vai falar sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai contar tudo sobre os bastidores da competição antes da bola começar a rolar para valer. Não é isso, Herbert? Boa tarde. Olá, Almi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado no AB1. Esses últimos dias foram repletos de chuvas em cidades da nossa região, mas nada que atrapalhe o Maguari. O Clube de Bonito segue a todo vapor, se preparando para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente foi lá em Bonito conferir um pouco desse trabalho. Se liga só. Faça chuva ou faça sol, o Maguari está pronto para o início da 4ª Divisão Nacional. Se o clima está fechado nos últimos treinos, o elenco também está. União máxima da equipe que estreia no próximo sábado em duelo contra o ABC. Essa será a primeira participação do Maguari na Série D do Campeonato Brasileiro. O Clube de Bonito está confiante de que pode fazer uma boa campanha, apesar da dificuldade no grupo A8 da competição. O Azulão divide a chave com ABC, América de Natal, Central, Souza e Laguna. Os 4 primeiros colocados avançam para o mata-mata. Grupo difícil para todos que fazem a competição, né? É tido como um dos grupos da morte. Eu acho que é um grupo extremamente competitivo, é um grupo onde se tem equipes tradicionais do Nordeste, como o América e o ABC. Temos um finalista paraibano, que é o Souza, né? O Laguna é um projeto muito parecido com nós aqui no Maguari.
E o Central, que é uma equipe de tradição, uma equipe que vem respaldada aí de uma grande competição do ano passado. Então a gente espera muita dificuldade. Suede Lima está no comando do Maguari desde 2024 e é o treinador mais longevo do futebol pernambucano. Uma experiência que pode fazer a diferença. Continuidade no futebol não é algo muito comum, né? E a gente sabe que o grande X da questão é você ter gestores capazes de avaliar trabalho. Vem sendo aqui ao terceiro ano consecutivo na frente do Maguari, porque nós temos gestores aqui competentes, profissionais, que sabem o que querem. Suede tem muito trabalho pela frente e conta com o apoio de peças que se destacaram no começo da temporada. Autor de gols importantes na Copa do Brasil, o meia e camisa 10 do Azulão, Júlio César, acredita na força da equipe, especialmente quando jogar em casa. A gente tem esse privilégio de ter um campo de qualidade, ajuda bastante. Acho que o pessoal que chegou vai ajudar, vai agregar e tenho certeza que a gente vai fazer uma excelente Série D. Além das permanências, também tem gente nova querendo fazer a festa do torcedor. Thiago Cametá, defensor com passagens por Fortaleza e Ceará, chegou nas últimas semanas ao interior de Pernambuco, com foco na Série D, e promete entrega total. O que pode esperar de mim é um cara dedicado e focado 100%, né, que eu venho aqui para poder ajudar o clube, né, a gente conquistar o objetivo esse ano que é a Série D, né, se Deus quiser conseguir o acesso, que é o nosso objetivo mais importante, né, e espero dar muitas felicidades ao torcedor que ele merece. Entre desafios e sonhos, o Maguari segue escrevendo a sua história com coragem. Com o coração no campo e o apoio da cidade de Bonito, o Maguari mantém viva a esperança de surpreender o Brasil e fazer uma Série D histórica. A nossa pretensão é dar calendário nacional ao Maguari, né? Primeiramente, a gente conquistando a possibilidade de disputar novamente a Série D em 2027, mas, acima de tudo, aqui o nosso objetivo é brigar pelo acesso. Aí está no final da competição entre as 6 primeiras equipes. Sabemos da dificuldade que vai ser, mas vamos trabalhar para buscar. Muito bem, muito bem. A gente viu ali na fachada, né? Orgulho de Bonito, Maguari, orgulho do estado de Pernambuco, não é? Pela determinação, pela organização, pela disposição, pela união, como a gente vê nessa imagem aí. Tudo isso é muito importante, tudo isso conta ali na hora em que a bola vai rolar, não é, Herbert Ramos? Exatamente, Almir. É uma Série D um pouco diferente, né? 96 times participantes, aumentou o número de equipes participantes, mas também aumentou o número de acessos. Agora são 6 acessos. Maguari está no mesmo grupo que Central, ABC, América. Já inicia essa trajetória no próximo sábado contra o ABC, recebe o ABC no Arthur Tavares, mas o Maguari tem sim muita capacidade de incomodar os adversários no grupo e buscar uma classificação. A gente vai ficar de olho no rendimento aí, no desempenho do Azulão de Bonito. Perfeitamente. Por falar em preparativos, vem aí mais uma curtição no GE no Racha. E o que é que vai rolar, hein, Herbert? Almir, a gente está preparando o episódio que vai ao ar amanhã. Na quinta-feira, toda quinta, tem um episódio novo do GE no Racha. Dessa vez com a turma do Racha Sem Nome, que além do título curioso do Racha, tem cada personagem, meu amigo. Então simbora conferir um trechinho do episódio que vai ao ar amanhã. Eu tô com a turma, o Racha Sem Nome! Isso, um solzão, né, pra usar um boné desse. Eu uso boné porque eu tenho astigmatismo. Qualquer luz, qualquer coisinha a mais me cega. Às vezes eu olho pra cima, a bola vem, eu não enxergo nada, a bola passa. Levo muito franco por causa disso. Então tá explicado, justificado. Justificado. Você vai ser pai e tá comemorando hoje, batendo uma bolinha. E vai fazer quantos gols pra dedicar ela? Pretendo fazer no mínimo 5. Será que ele marcou esse gol, hein? Em homenagem à filhota? A gente vai ficando por aqui, Almir, mas fica o convite para todo mundo acompanhar amanhã mais um episódio do GE no Racha e acessar também o nosso portal de notícias esportivas GE Caruaru e região. Até amanhã, Almir. Valeu, Herbert. Grande abraço para você e até amanhã. E agora a gente fala sobre o programa Minha Casa Minha Vida, porque tem novos limites de renda para quem está pensando em comprar um imóvel. Olha só. Como muitos brasileiros, Ellen sempre teve o sonho da casa própria.
A publicitária se organizou e, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, conseguiu financiar um imóvel. Depois de consultar o correspondente bancário, foi bem prático. Eu dei meus documentos, ele fez a simulação de acordo com o valor do meu imóvel, né, e com a faixa que eu poderia comprar. Eu tive minha carta de crédito aprovada e, após isso, a aprovação da verba, eu consegui, né, entrar na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. A taxa de juros que eu ia pagar na época, ela diminuiu em 50%. O Minha Casa Minha Vida é um programa do governo federal, criado em 2009, para facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. O programa leva em conta a renda da pessoa interessada e a enquadra em 4 faixas diferentes que determinam o benefício do governo, com taxas de juros mais baixas e número de parcelas maiores. Agora, o sonho da casa própria pode ficar mais perto para milhares de famílias. É que o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aprovou na última terça-feira a ampliação dos limites de renda e dos valores de financiamento do Minha Casa Minha Vida. As novas faixas estão assim: faixa 1 para quem tem renda mensal de até R$ 3.200, faixa 2 para famílias com renda de até R$ 5.000, faixa 3 até R$ 8.000 e faixa 4 até R$ 13.000. Também foi aprovado o reajuste dos valores máximos dos imóveis financiados nas faixas 3 e 4. Nas faixas 1 e 2 não houve mudança. O teto permanece entre R$ 210 mil e R$ 275 mil. Na faixa 3, o teto passa de R$ 350 mil para R$ 400 mil e na faixa 4, o teto passa de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Para este economista, o aumento dos limites de renda permite que mais famílias se qualifiquem para o programa. As primeiras faixas dentro do subsídio e as últimas faixas vão estar inclusas no programa, porém com juros menores, porém sem subsídio. Ele também falou sobre os principais desafios para quem sonha com a casa própria. Nós estamos vivendo um momento delicado, mas aquelas pessoas que fazem um esforço maior, que querem, que buscam seu nome ficar limpo na praça, eles conseguem adquirir. Muito feliz, muito realizada, e é um passo assim acessível às pessoas, né? Então eu indico para todo mundo que pode ter o privilégio de ter acesso a esse programa Minha Casa Minha Vida. Muito bem. Agora é 12h49. Vamos conferir agora mais uma entrevista especial com parte do elenco da Paixão de Cristo. Jaira Lima vai bater um papo com o ator Wagner Salles, que participa do espetáculo há 29 anos. E nessa temporada ele interpreta vários personagens. Vamos ver. Olá, estamos de volta dando sequência às entrevistas com parte do elenco do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, aqui em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco. Hoje eu vou conversar com o meu conterrâneo de Caruaru, Pernambuco, Wagner Salles. Ele que é jornalista, é ator, já fez cinema, faz teatro e está aqui não pela primeira vez no espetáculo, porque ele já está acostumado, já é de casa. Seja bem-vindo, Wagner, tudo bem? Obrigado, Jair. É uma excelente oportunidade de poder conversar com você, ter essa troca e com quem está em casa também. Como você bem disse, né, são muitos anos. Eu entrei aqui em 1997, eu era adolescente e eu tive o prazer de conviver com Plínio Pacheco e com Diva. Então, neste centenário de Plínio Pacheco, tem uma emoção muito especial para quem conviveu com esse casal, sabe? E Plínio, ele sempre foi um homem de poucas palavras, mas de ações incríveis, tanto é que ele criou tudo isso, né? É verdade, Wagner. Como é para você ter acompanhado, então, né, toda essa trajetória, todo esse crescimento, né, desse que é o maior teatro ao ar livre do mundo? Olha, Jair, eu lembro quando eu assisti o espetáculo, eu era criança, meus pais me trouxeram para cá, acho que nos anos 80, e eu achava tudo muito lindo. E eu sentia um certo chamado, tanto que quando eu vi os comerciais na televisão, eu parava para ver o comercial da Paixão de Cristo. Não é? E quando eu recebi o convite para ser ator do espetáculo, eu não entendia muito bem a dimensão do que estava acontecendo. Até, acho que como todo ator, acontece a estreia e você vê um público de quase 10 mil pessoas assistindo, que é impossível colocar esse público dentro de um teatro. Então, só aqui no maior teatro ao ar livre do mundo. Então, para mim, enquanto ator, ver essa trajetória sendo construída, a pousada surgindo, porque na minha época não tinha pousada da Paixão, não tinha piscina, né? Os cenários ainda estavam, existia um cenário que estava sendo concluído, eu participei dessa conclusão do cenário, né? Eu lembro bem quando a Paixão de Cristo, a gente entrou, teve a virada de milênio, a Paixão de Cristo 2000, que foi uma grande festa, uma grande comemoração. Então, viver esses momentos, eles se misturam na memória da gente.
É como se tudo fosse aqui e agora. É uma grande dobra do tempo. A ciência bem explica isso, né? E a gente entende que esse espetáculo, ele está dentro da gente. E tem uma outra máxima que eu falo muito, que não é a gente que escolhe vir para a Paixão de Cristo. É a Paixão de Cristo que escolhe o ator. Então quem vem e fica é porque foi escolhido e foi aceito, né, para contar essa história tão bonita e tão triste também da humanidade, porque ela acaba com uma grande tragédia, mas ao mesmo tempo ela se renova com a grande, né, ressurreição de Cristo. E aí você foi convidado já a fazer vários papéis. Me conte aí, qual foi o primeiro papel que você fez aqui no espetáculo? Eu entrei aqui fazendo deixa eu lembrar, viu? Acho que eu fiz um príncipe no Bacanal de Herodes, e aí eu fazia o executor de Jesus. Mas nessa época, neste ano, teve um espetáculo especial em outubro, que um grupo de advogados acabou fazendo um congresso e acabou comprando o espetáculo, e surgiu esse especial em outubro para um único dia. E neste dia o ator, acho que era Elias Glaze, que fazia o demônio, ele quebrou o pé. E aí eu estava adolescente, né, lá no meu quarto de boa, nunca achei que seria eu. E aí Carlos Reis, que era o diretor do espetáculo, hoje já é falecido infelizmente, ele bate na minha porta e fala: olha, quem vai fazer o demônio é você. Me entregou o texto e me entregou uma fita, que era fita cassete, né? Me entregou uma fita. Você tem 1 hora para decorar o texto. E aí fomos para o ensaio, ensaiamos e saiu o espetáculo, né? Entre trancos e barrancos a gente conseguiu fazer o espetáculo. No outro ano tinha uma coisa muito legal também, que a gente ensaiava em Recife, passava um mês ensaiando em Recife, na academia de dança, e depois vinha para cá. Hoje é o contrário, a gente chega aqui 10 dias antes, ensaia no local e já fica. E teve a apresentação de elenco daquele ano, de 98. E eu fui escolhido para fazer o demônio. E aí tem histórias maravilhosas, porque eu precisava entender. Ele disse: olha, eu perguntei para o diretor como é esse demônio. Ele disse: olha, ele é animalesco, ele não é homem, ele não é gente, ele é animalesco. E aí eu aluguei fitas, cassetes de National Geographic, de vários animais, cobra, lagarto, escorpião, para ver como eram os movimentos dele. E aí tem uma passagem muito interessante dessa história, que eu estava hospedado na casa de um amigo, e eu estava ensaiando o texto é pesado, né? Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque foi dito. Texto super pesado, uma conversa entre o demônio e Jesus. E a porta estava entreaberta e o porteiro foi levar o jornal. E eu estava lá naquela situação toda, e ele ficou com o jornal segurando, ele nem ia nem voltava. E ele olhando para mim. Quando eu viro, eu faço: eu posso explicar? Eles: não, cada um com a sua religião, não tem problema nenhum. E esse homem parou de me dar bom dia, boa tarde, boa noite, me evitando. Até que teve um ao vivo do Aninha TV, né? Aí entendeu? Eu cheguei e fiz: o senhor é ator, né? Agora eu entendi da Paixão de Cristo. Eu fiz: sou. Boa tarde, viu, pro senhor. Então ele voltou a ser meu amigo, porque ele achava que eu estava lá, né, invocando alguma coisa. O Wagner, me conte da experiência, né, de vivenciar isso aqui, um espetáculo que é único, né, onde as pessoas podem participar durante a história ali, o contar da história, as pessoas vão caminhando, né, de cenário por cenário. Como é para você que está ali em cima no palco, né? Qual a emoção, qual o sentimento que você tem? Eu vou recordar também, a gente está falando muito de memória emotiva, a primeira vez que eu vi o público. Eu fiz a primeira cena, não vi, porque eu estava de lado o tempo todo atuando. Na segunda, que era o Bacanal de Herodes, eu estava de frente. E quando o público veio invadindo o pátio, né, o pátio é muito mais do que um campo de futebol, eles veio invadindo o pátio, eu pensei: meu Deus, por que eu não sou advogado, por que eu não sou médico, por que eu inventei de ser ator? E aí é uma emoção que toma a gente, porque para o ator ser visto é o grande motivo. Não existe teatro sem plateia, né? Não existe ator sem alguém para vê-lo atuando. Então para mim é uma grande emoção ver essas pessoas, e muitas vezes se emocionando, nos reconhecendo, falando o nosso nome e também ficando com raiva dos nossos personagens, porque eu venho de uma crescente, acabo como executor, e em dados momentos dessas montagens do espetáculo, a gente passava por meio do público, hoje não mais, eu levei um beliscão de uma senhora, que ela entrou e disse: não bata em Jesus, minha senhora, isso é teatro. E eu fiquei roxo uma semana, mas achei bacana porque eu vi isso como um elogio. Então eu estava conversando, né? Já que ela ficou tanto ódio de mim, o personagem estava em dia. Estava em dia. E para esse ano, como é que está sendo essa experiência? Para esse ano é incrível, porque o elenco convidado é um elenco que foi escolhido a dedo. A gente tem pessoas maravilhosas, com interpretações incríveis. Eu particularmente sou muito fã de Beth Goulart. Ela traz um legado do teatro brasileiro, pelos pais, pela avó,
Sabe, a presença dela aqui traz uma calmaria muito grande para o elenco. Ela é uma grande estrela. E estar com os meus amigos, eu já estou aqui há tantos anos e é uma renovação de amizade, é como se fossem umas férias remuneradas que a gente passa aqui. E principalmente, contar essa história comemorando o centenário de Plínio Pacheco, o homem que chegou aqui, um gaúcho que chegou aqui, em Brejo da Madre de Deus, se apaixonou por Diva Pacheco e decidiu pegar a história dos Epaminondas, trazer para aqui, transformar nesse grande teatro, nesse conglomerado de arte. Para mim, que o conheceu, é sempre uma reverência ao grande Plínio. Então vamos fazer o convite para o pessoal de casa que está assistindo, que não conhece ainda, para vir aproveitar esse espetáculo. Olha, eu conheço muita gente, inclusive, que é daqui de Pernambuco, que fala: eu nunca fui na Paixão de Cristo. Então você precisa vir assistir esse espetáculo, porque ele é uma renovação de fé. Nós estamos aqui para pegar na tua mão e dizer: olha, Jesus vive. De 28 a 4, até o dia 4 de abril, nós estamos em cartaz. Você pode adquirir seus ingressos pelo site da paixãodecristo.com.br. E a gente está aqui esperando você para poder contar essa história, porque tem uma máxima também que nós sempre falamos: ninguém conta essa história melhor que a gente. Jesus de Nazaré, tu não beberás. Basta que deis aos homens o que eles querem. Dá-lhes ódio em vez de amor. Dá-lhes guerra em vez de paz. Dá-lhes terra em vez de céu. Pai, afasta de mim esse cálice. E amanhã a gente vai acompanhar uma conversa com o ator Marcelo Serrado. Esse ano ele interpreta Pilatos na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E quinta-feira é dia do AB Saúde. Nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde bucal das crianças, hein? Dá só uma olhada. Dentes moles, dentes amarelados e com cárie. Será que tá tudo normal com a boca do pequeno? Nesta quinta-feira, o AB Saúde vai falar sobre a saúde bucal das crianças. Um odontopediatra vai tirar todas as dúvidas. Participe mandando sua pergunta para o 81991988212. É nesta quinta, é AB Saúde, é no AB1. Bom, então assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para todo mundo e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até lá!